Eu estava meditando em algo, irmãos, algo muito profundo, algo que mexeu muito ao meu coração. Em João capítulo 9, a gente estava lendo aqui ontem, e a Bíblia fala que o homem foi curado. Ele foi o quê? Curado. Ele foi o quê, gente? Curado. Levante tua mão aí e diga: eu creio que eu recebo essa cura para a minha vida também. Aleluia. Foi curado do quê? Foi curado da visão. E é interessante porque Jesus chega e cospe no chão, passa lodo nos olhos dele e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele foi. Mas quando ele vai para o tanque de Siloé, ele ainda é cego. Quando ele volta para casa, Jesus não estava mais onde ele estava. E agora? E agora o que esse homem faz? Vai para o templo, vai adorar a Deus. Os vizinhos comunicam, um bafafá, vai para lá e para cá. Aquele cara que não enxergava agora está enxergando. Nossa, para quê? Caiu na boca dos fariseus, dos judeus e pronto. E todo mundo começou meio que querer colocar na boca dele que ele não era enfermo nada, que ele não tinha sido curado, que era tudo fruto da imaginação dele, que ele era mentiroso e tal, porque eles queriam confrontar quem? Jesus. Não adiantou, irmãos. Quanto mais eles tentavam lutar para que aquilo não fosse verdade, mas a verdade ficava bem clara. Amém, irmãos? Eu tenho meditado bastante, estudado bastante a respeito de criacionismo, a respeito de Jesus, a respeito de Deus e a respeito de ateísmo. Uma das maiores verdades é que todo movimento ateu, ele tenta meio que comprovar e provar para si mesmo que Deus não existe. Estava vendo um pastor falando hoje sobre Stephen Hawking, que foi um dos homens mais inteligentes que a Terra já viu, mas que desenvolveu um imenso ódio pela pessoa de Deus. E os seus últimos escritos, ele praticamente vai tentar provar que Deus não existe de uma forma muito intelectual. Toda tentativa de provar que Deus não existe, querido, é uma tentativa de provar para si mesmo algo que a pessoa sabe que é real. E eles sabiam que Jesus era real. Você pode dizer amém aí ou não? Você crê? Eles sabiam que Jesus era real e aquilo era uma verdade, mas eles tentavam provar. Eles lutavam contra uma evidência, contra uma verdade. A grande sacada está aqui, irmãos. Eu, como criacionista, eu creio que Deus fez tudo. Eu não preciso brigar com a realidade, e eu não preciso apelar para nenhum tipo de tese absurda que Deus não existe. Por quê? Porque ninguém precisa provar que Ele é real. Por quê? Porque eu conheço Ele. Alguém vai dizer: você é doido? Então, isso eu não discordo, mas eu conheço. Amém, irmãos? E agora, o que faz com esse carinha aí? O carinha está enxergando. E aí que esse carinha, irmãos, ele é expulso da religião. Eles mandam ele embora. Mas quando ele é expulso da religião, ele se encontra com Jesus. E aí Jesus chama ele, fala: e aí, cara, expulsaram lá da sinagoga? Ele falou: pois é. Em vez deles ficarem felizes porque agora eu estou enxergando, eles mandaram embora. Em vez deles ficarem felizes porque eu fui curado, está todo mundo bravo comigo. E Jesus vai dizer assim: você acredita no Filho de Deus? Alguém aqui acredita no Filho de Deus? E o que ele vai dizer? Eu não conheço Ele. Eu não acredito. Não tem como eu falar para você que eu acredito, porque quem é o Filho de Deus? E aí Jesus vai dizer assim: ó, é o que você está vendo. Ele foi curado, mas ainda não tinha Jesus como seu Salvador. E por que Jesus curou ele? Jesus deu visão para ele, para uma coisa, para que ele pudesse ver o Messias, e vendo o Messias, ele acreditaria no Messias. Ninguém acredita no Messias se ele não ver. E é por isso que a chamada é: vem e vê. Toda pessoa que está começando agora na igreja, eu não estou te chamando para você vir aqui e se envolver com algo superficial, e se envolver com algo que há possibilidade de não ser verdade. Eu estou dizendo: vem e veja. Nós não vamos te apresentar um Deus em nenhum momento aqui que você possa ter a suposição ou um pensamento hipotético que não é real, que é fruto da imaginação. Não. Vem e vê. Como é que eu vejo Deus então? Bom, durante a oração eu falei aqui que se você pegar o telescópio e olhar para a imensidão do universo, você vai começar a enxergar Ele.
você começar a observar as coisas mais intrigantes do reino animal, você vai ver Deus. Não é fruto de darwinismo, de evolução, não é fruto do acaso, não tem como. Assim como o pastor Adalto Lourenço fala que você não vai conseguir explodir uma padaria e fazer um pão, explodir uma loja de celular e produzir um celular. É impossível a evolução colocar o cérebro dentro de um ser tão pequeno como a formiga. E a formiga, ela tem uma didática e ela tem um sistema organizacional que nem grandes administradores e PhD em relacionamento com pessoas conseguem ter. Como é que você consegue explicar a inteligência daquele bicho? A gente vai ficar até amanhã aqui, irmãos, mostrando coisas que a ciência tenta provar e não consegue. Por quê? Porque é inexplicável. Amém? E agora, o próprio Steve Hawking vai dizer isso, que o início da criação do universo se deu por razões da física desconhecidas. O que é uma razão da física desconhecida? Porque ser desconhecido não é lei. Então, se é lei, você não pode provar. Então, quer dizer que o início da criação do universo, segundo o evolucionismo, vai dizer o quê? Que teve milagre? Então, isso não é ciência, porque não provou. Nós não provamos nada, querido, se não for através de uma premissa, que tudo é milagre. Então, aí nós concordamos que tudo é milagre. A única coisa que você explica esse ser tão fantástico que é o ser humano, um fio de atividade cerebral que tem na sua cabecinha aí, se você for dividir um fio de cabelo em 1000, é como se fosse uma fibra do seu cérebro. Tenta dividir um fio de cabelo em 1000, vamos ver se você vai conseguir. Não vai conseguir. E se você cortar um só desse fiozinho, você vai ter alguma consequência. Eu tenho um amigo lá no sul que ele deu um probleminha, desencapou um fio do cérebro dele. E ele está perdendo a memória curta. Tipo, ele está conversando com a filha dele aqui. Daí a pouco ele fala: quem é ela? Ah, minha filha. Ele está no trabalho e fala: coloca tal negócio ali. Aí, quem mandou colocar ali? Foi você. Ah, mostra aí, mostra o vídeo. Ah, foi eu mesmo. Como é que você explica essa atividade cerebral tão fantástica? Se você bater a cabeça aqui na ponta aqui, pode trazer uma sequela e você não conseguir enxergar mais, falar mais, sorrir mais. Tem explicação? Não tem explicação. O homem está aí, digamos que, estudando há quanto tempo e não consegue explicar isso? O que eu quero falar para você, irmãos, é que Deus, ele é muito fantástico para ser servido de qualquer forma. Às vezes, irmãos, a impressão que dá que nós estamos servindo Deus, e quem é o Deus? Com todo respeito, não estou falando mal dele não, tá? Mas nós estamos servindo o sorveteiro ali da esquina, que você não sabe o nome, você vê de vez em quando, no inverno você não quer nem ver a cara dele porque está frio. Nós não estamos servindo qualquer coisa, nós estamos servindo o Criador, irmãos. E como é que faz para eu reconhecê-lo como Deus? Vamos olhar para cá. O que Jesus faz? Alguém pode dizer amém? Descruza o braço aí, levanta a mão e diga amém. Diga amém com vontade aí, irmão. O que nós fazemos então? O que a gente faz? Visão. A tua visão física precisa ser aberta, porque a partir do momento que a tua visão física for aberta, você vai ter a visão espiritual. Só quem tem visão de mundo entende o reino. E aqui a questão é, duas palavras. O apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não vos amoldeis segundo as coisas desse mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo vai dizer o quê? Transformai as vossas mentes. E a palavra em grego aqui, da palavra transformar, é a palavra metamorfose. Repita com vontade. Metamorfose. O que é metamorfose? Transformação radical. Mudança radical. Transformação absurda. E o apóstolo Paulo está dizendo: uma metamorfose precisa acontecer aonde? Na mente. O que é mente? Visão. Na forma que você olha. Então aqui eu tenho duas palavras. Eu tenho a palavra metamorfose e eu tenho a palavra
cosmovisão. Cosmo é mundo, visão é o que você enxerga. E Paulo está dizendo sobre isso. Como é que você enxerga o mundo? Não é isso que aconteceu com o rapaz? É. A forma que ele enxergou o mundo fez nele crer em quem? Em Jesus como Salvador. A forma que você permite Deus direcionar o teu olhar ao mundo te traz uma percepção e você chega a uma conclusão. Qual a conclusão? A conclusão que você não pode ser moldado pelo mundo, e por isso há dentro de você uma metamorfose, uma mudança radical. A gente poderia recorrer muitas coisas aí para falar de metamorfose. Uma das mudanças mais radicais que existe dentro do campo da natureza é a borboleta. Sabe aquele ser bonitinho que vive por aí, o pessoal coloca nos clipes românticos? Pois é, aquele bicho é bem feio no início da sua vida. Ele não é uma larva? É uma larva que ele é, né? Uma lagarta feia, aquele monte de pata, né? Mais de 10 patas. É interessante porque dentro do meio ambiente, enquanto ele é lagarta, aquele lagarta feia, ele é extremamente agressor ao meio ambiente. Ele destrói as plantas onde ele está. Ninguém tem explicação, ninguém sabe o que acontece, mas ele entra dentro de um casulo e parece que acontece alguma coisa ali, metamorfose. E quando ele sai dali, ele sai um outro bicho totalmente diferente. E agora, ao invés de ser como aquela larva que comia a vegetação, agora ele vai levar pólis de um lugar para o outro. Ele vai cooperar, ou seja, se ele destruir, agora ele vai cooperar com o meio ambiente. Quem fez isso? Quem é que fez isso, irmão? Não é fruto de uma evolução. Não pode ser fruto de uma evolução, irmão. Porque senão ele continuaria evoluindo, não seria mais uma borboleta, não pararia numa borboleta. E por que de 1000 anos para cá? Aliás, da Grécia para cá não se tem noção mais que isso tem evoluído. De 5000 anos para cá não se tem vestígio nenhum. Pelo contrário, quando pega algum fóssil lá embaixo da terra, um fóssil de uma borboleta de 5000 anos atrás, é a mesma borboleta que agora. Eu vi um pastor falando essa semana que pegaram um fóssil, segundo eles, de 14.000 anos atrás, de um caranguejo. É idêntico com o caranguejo de agora, não mudou em nada. Por que Deus fez então a borboleta? Eu acho que tudo que Deus faz tem um significado. E é para a gente olhar para essa metamorfose e falar: é essa metamorfose que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que agora nós vamos experimentar na nossa cosmovisão. Ou seja, a gente vai ver o mundo de uma forma diferente. E quando a gente passa a enxergar o mundo de uma forma diferente, a gente passa a aceitar a cosmovisão do reino. Porque não adiantava Jesus falar para ele assim: olha para mim, eu sou o Messias, eu sou cego, eu não estou enxergando, preciso ver você. Mas quando ele vê Jesus, ele passa a enxergar também a possibilidade do reino de Jesus. A chamada para você vir aqui, irmão, não é para ir numa igreja legal. A chamada para você vir aqui se envolver como igreja com a gente é para você experimentar uma metamorfose na sua vida. E você permitir que Jesus mude a sua cosmovisão, que Jesus faça com que você enxergue para o mundo de uma forma diferente. Porque olhando para o mundo de uma forma diferente, você vai passar a entender melhor as coisas do reino e passar a viver essa transformação, essa metamorfose. Quem está entendendo isso? Diga amém, irmãos. Participa da reunião, diga um amém com vontade aí. Eu não preciso pedir para que você diga amém. Você está crendo nisso? Uma coisa que me agonia é quando vocês ficam com as mãos cruzadas. A Juliana me ensinou que braço cruzado não é bom sinal. Você deve estar cansado. Vai, senta aí então, pelo amor de Deus. Senta aí. Mas descruza os braços e diga amém, sem eu pedir aí. Vai lá. Diga amém sem eu pedir aí, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quais as palavras aqui que eu estou dizendo, irmãos? Só ela que está ouvindo, vamos lá. Quais são as palavras que eu estou falando aqui, irmãos? E a outra? Pastor, eu sempre ouvi essa palavra, cosmovisão, não entendia ela. Pastor, me explica melhor, o que é cosmovisão? Uma definição prática para aquilo que é cosmovisão. Cosmovisão é um óculos. Como assim? Se você tiver problema nos olhos, certo? E não enxergar, quando você coloca o óculos, você passa a enxergar de uma forma diferente.
Cosmovisão é a percepção que você tem dentro de você a respeito de algum mundo. É isso. A cosmovisão, ou seja, o olhar, a percepção elaborada por uma metamorfose dirigida pela pessoa do Senhor Jesus, faz você olhar de forma diferente da que o mundo está imprimindo aí. O mundo imprime um mundo maravilhoso, aí você coloca o óculos e você fala, é isso? É como uma outra realidade. Imagina que você está enxergando algo, parece ser belo, aí você coloca um óculos e você enxerga por detrás daquilo que é belo, algo horrível. Isso acontece muito em filmes de ficção científica, né? Não, falando com vocês, não é? Tem algum filme? Como é que é o nome daquele que você põe o óculos e enxerga um negócio que não tem lá? Não é 3D não, realidade virtual. Não é bem isso, né? É como se fosse aquele equipamento lá como é que é o nome? Caça-fantasma, né? Não é eles que colocam óculos e... Não, tem um nome que dá lá no plasma, não sei o que lá, plasma. Vocês não assistiram, não? Como é que é o nome? Não sei o que lá, plasma, que você enxerga os fantasmas, sabe? Não sei se é ectoplasma, alguma coisa assim. Então imagina você estar olhando para o mundo aí, está enxergando o mundo, ai que lindo. Aí você coloca esse sensor aí que você enxerga os fantasmas, você fala, é isso? É isso. Cosmovisão é a real visão que você tem a respeito de algo. Qual é a tua visão de mundo? É a pergunta. Porque a partir do momento que você tem uma visão real, a partir do momento que você tem uma visão clara, você passa a se comportar diferente. Paulo está dizendo, você precisa de uma metamorfose. Por quê? Porque agora você vai ter uma visão diferente. E quando você tem essa visão diferente, você não é moldado por esse mundo que está aí. Alguém pode dizer amém, irmãos? Esta palavra metamorfose, sabe onde é que ela vai aparecer? Aonde, pastor? Na Bíblia, estou dizendo, claro. Ela vai aparecer lá em Mateus capítulo 7. Observe, irmãos. Jesus estava falando, quem está aqui lendo João com a gente aqui? Jesus estava falando a todo momento que ele era Muito bem. Jesus estava falando a todo momento que ele era o Filho de Deus. E como é que a galera estava reagindo a isso? Ai, irmãos, pode falar, Júnior. Tratando como blasfêmia. Como é que o povo estava reagindo? Eu sou o Filho de Deus. O que eles pegavam? Ai, Sidney. Chamavam de demônio, pegava pedra. Vamos matar esse cara está de brincadeira. Vamos matar ele. E aí o que Jesus faz, irmãos? No capítulo... Não vou falar o capítulo não, senão vocês vão abrir a Bíblia e vai demorar muito. O que Jesus faz? Jesus pega os meninos, 3. Chuta quem eram os 3. Acertou. Diabo, Tiago e Francisco. Não, já falou João. João, Tiago e Pedro. Presta atenção, Sidney. E ele sobe para um monte chamado Hermon, a 20 quilômetros de Cesareia de Filipe. Ou seja, hoje eu acho que esse monte é na Síria. Mas não era um montezinho do Cocai, irmão, que a gente sobe não. Sabe o monte do Cocai que os crentes vão lá orar? Vocês já foram lá orar no Monte dos Cocais? Então, não é montezinho meia boca não. Era monte de 3.000 metros. Já subiu no monte de 3.000 metros? Com a preguiça que você está aí, você não vai subir nem no monte do Cocai, irmão. Cara, 3.000 metros, você sobe. Quando chega lá na ponta, aí um pega o violão ali, vai tocando, né? Outro vai adorando. O que acontece? Aparecem 2 pessoas ali. Quem são essas 2 pessoas?
Moisés e Elias. Transfiguração. Irmãos, Mateus 17, eu quase não vejo ninguém pregando Mateus 17, porque parece que fica com medo. Tem gente que até evita, não vamos explicar isso aí não, porque os irmãos não vão entender, parece que é negócio de reencarnação. Não precisa ter medo, né, irmão? Está na Bíblia, é para a gente poder ler sem entender. Você gostou? Eu gostei. Isso, dá um gritinho aí, que aí anima o pregador, os gritinhos aí, viu, irmãos? É quando o pregador está pregando, vocês estão assim, ó. Desanima, anima o pregador. Anima o pregador, então. Então, irmãos, aí o que acontece? Parece Moisés e Elias. Vocês não falar que eu sou chato, eu vou ler, vai. Põe na tela aí. Ah, não vou ler não, irmãos, nem em casa, vai, senão vai demorar muito. Aí vendo? Metamorfose e cosmovisão. Aí o que acontece? Aí o Pedro fala assim: Senhor, a gente pode, quer que eu prepare aí? É interessante porque o texto vai dizer, irmãos, que o Pedro, ele ficou meio desconcertado com aquela situação, ele não sabia como reagir. Ele falou: Senhor, é Moisés e Elias, quer que a gente prepare aí tabernáculos, 3 tabernáculos para eles? E a Bíblia fala que Moisés e Elias desaparecem. Irmãos, qual era o objetivo disso? O objetivo, irmãos, era eles ouvirem essa frase aqui, ó. Olha só. Enquanto ele estava no monte, Jesus foi transfigurado na presença deles. Olha como é que diz. Sua face, põe na tela aí, era como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como luz. Aí no versículo 5 diz: enquanto ele ainda falava com eles, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. A ele atendei. Ah, pera lá. Jesus está falando para todo mundo aqui, ó. Eu sou filho do homem. Bora. Eu sou filho de Deus. Filho do homem, filho de Deus. Eu sou filho. E ninguém estava acreditando. Jesus falou: vou fazer 3 pessoas acreditarem. Ele sobe muito alto. 3 amigos, não eram 3 estranhos, 3 amigos, intimidade. E ali eles o que? Vêm. Visão. Ó, Jesus tocando na visão deles. Por isso que eu falei para vocês que a palavra metamorfose, ela é a metamorfose foi o que aconteceu com Jesus aqui. Então Jesus, ele promoveu, vamos lá, Jesus, ele ofereceu ao seu círculo mais íntimo de amizade uma visão, grava isso, uma visão da exaltação futura do Senhor Deus sobre a pessoa dele e consequentemente sobre o estabelecimento do seu reino. Então esses 3 caras viram Jesus da sua forma plena, quando ele seria glorificado. Isso aconteceu depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele foi glorificado. E esses 3 caras viram Jesus glorificado antes dele ser glorificado. Jesus deu uma amostra grátis para ele, mas para quê? Uma vez que a gente está entendendo aqui que estava todo mundo com dificuldade de enxergar que ele era o filho, ia ter 3 caras lá que ia ter certeza que ele era o filho, porque eles tinham visto ele como filho. Pastor, tem muita gente que tem uma dificuldade para acreditar no Filho de Deus. Pois é. Só que existem algumas pessoas que participam do círculo íntimo de Jesus, que experimentarão uma metamorfose, e a sua cosmovisão será aquela que eles estão vendo. Qual? A realidade do fato sobre a pessoa do Senhor Jesus. E eles vão fazer o que com isso? Eles vão falar sobre isso. Mas aí que está a questão, irmãos, porque na descida é um dia para subir e um dia para descer.
Então o apóstolo aqui vai falar de 6 dias, mas na verdade são 8, porque eles gastaram um dia, ficaram no monte e depois voltaram. 8 dias no total, caminhadinha alta, hein? Quando eles estão voltando, Jesus vai dizer assim, ó, no versículo 9: a ninguém os conteis a visão que tivestes. Jesus vai falar assim, ó, vocês não vão contar para ninguém sobre essa transfiguração. Mas tem mais, não vai falar que só não vai contar. Não conteis ninguém essa visão, até que o Filho do Homem, ou seja, ressuscite dentre os mortos. Então eles iam contar sobre a experiência de Jesus como Filho de Deus, depois que ele desse o seu testemunho. Uai, se não era para contar para ninguém, por que Jesus contou para eles? Esse é o fato. Jesus queria convencer eles. Jesus não convence ninguém apenas com palavra. Jesus convence as pessoas com metamorfose, tocando na tua visão e fazendo você ver de forma diferente. Quem está entendendo isso? Diga amém, irmãos. Isso é tão profundo, sabe por quê? Porque aparecem ali as figuras de Moisés e Elias. Pastor, isso aqui o que é? Uma reencarnação? Era uma visão, irmãos. E por que mas como é que é? Elias apareceu ali. A gente quer ficar procurando a resposta errada, irmão, querendo saber se o Elias está vivo, se o Moisés está vivo. Claro que eles não estão vivos, eles estão mortos. Mas por que eles tiveram a visão dos dois ali, conversando com Jesus? A questão não é porquê, irmãos, a questão é o que eles representam. Então a questão por que não tem que ser levado se eles estavam vivos, não. Mas o que representa Moisés e Elias? Moisés representa a aliança. Por que colocou ali Moisés e Elias e não, por exemplo, sei lá, Davi? Porque Moisés e Elias têm duas representações extremamente simbólicas dentro do Velho Testamento. Moisés é o que? A aliança de Deus com o povo. Quando Moisés está aparecendo ali, eles estão percebendo, eles estão entendendo que uma aliança substituiria a aliança de Moisés. E essa era a aliança de Jesus. E Elias? Elias é o símbolo dos profetas. Por que o último profeta, João Batista, foi chamado de Elias? Porque representava os profetas. Em outras palavras, ele está aqui. Essa transfiguração tem a imagem de Elias, porque significa o cumprimento da lei dos profetas, que é esse camarada que está aqui, que é o Senhor Jesus. Então agora a gente tem provas suficientes que ele é o Filho de Deus. Irmão, todo judeu podia pegar pedra para tentar jogar em Jesus quando ele falava que ele não era o Filho de Deus. Mas João, Pedro e Tiago jamais duvidariam que ele era o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque eles tinham visto. E o homem glorificou Jesus dizendo: tu és o Filho de Deus, porque agora ele via. Jesus quer tocar na tua cosmovisão. Jesus quer fazer uma metamorfose na sua vida. Jesus quer fazer uma mudança radical dentro de você. Aleluia. Aí eu te pergunto, é tremendo ou não é tremendo saber disso, irmãos? Quando a gente vê o Moisés preocupado com... Desculpa, Moisés não. O Pedro preocupado com 3 cabanas. A tradução, eu não gosto muito da tradução cabanas, não. Na tradução lá de Marcos fala tabernáculo. A gente fica achando que os tabernáculos que Pedro estava sugerindo era para eles dormirem. Ah, vocês vão descansar aí. Irmão, quantas pessoas tinham lá em cima do monte? Fala, irmãos, estão com medo, hein? Quantas pessoas tinham lá em cima do monte? Não, 6. Elias, Moisés, Jesus, Tiago. Quantas pessoas tinham lá em cima do monte? Se fosse cabana para dormir, quantas ele ia montar então? 6. A menos que a gente leve em consideração que as dos 3 já estavam montadas. Pode ser que sim. Mas quando se fala de tabernáculo, querido, é a mesma palavra que se refere ao tabernáculo de quê? De Moisés. Então o entendimento por detrás do Pedro querer montar 3 tabernáculos, tudo sugere, irmãos, que Pedro, não tendo muita reação, ele fala: bom, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo a lei, eu estou vendo os profetas, vamos
Vamos adorar a Deus. Vamos ligar aqui, Deus vai estar ligado nesse lugar. Então ele sugere o quê? A criação de um ponto de encontro com Deus que era muito antigo, que era o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda que foi instituída nos dias de Moisés, e aonde o povo de Israel ia, eles montavam essa tenda e o povo entrava ali para ver Deus. Mas quando ele sugere tabernáculo, eles desaparecem. Por que eles sugerem o tabernáculo? Querido, porque o tabernáculo agora não é mais uma cabana. O tabernáculo mudou, irmãos. Como assim o tabernáculo mudou? O tabernáculo é um lugar onde está a presença de Deus. Existe o tabernáculo celestial? Sim. Só que este tabernáculo agora, ele vai fazer morada em outro lugar. Nós não entramos nos Santos dos Santos. Nós entramos nos Santos dos Santos. Mas a via para se entrar no Santo dos Santos agora não é mais uma cabana. É um outro caminho. E no livro de Hebreus vai dizer: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Não é mais uma cabana, agora é o sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, seu próprio corpo, tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero e absoluta certeza de fé, tendo seus corações arpegidos, purificados de uma consciência culpada, e nossos pecados lavados com água pura. Sem duvidar, mantemos a inabelável confissão de nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de ir na igreja, de reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então ele vai dizer assim: vocês vão entrar nos Santos dos Santos. Claro que o Santo dos Santos, a presença do Espírito Santo está dentro de vocês, mas um dia vocês vão entrar no centro, na glória do Pai. Mas o caminho agora não é uma tenda, o caminho agora é Jesus. Então Pedro vai sugerir: o que o senhor acha de um tabernáculo para a gente encontrar Deus? Eles desaparecem, porque agora esta metamorfose na minha visão, que me faz enxergar o mundo de uma forma diferente, também me faz enxergar o quê? O Filho de Deus. Mostra o Filho de Deus e eu vou crer. Você está olhando para Ele, então eu creio. Jesus dá visão, para quê? Jesus muda a minha visão, faz uma metamorfose em mim, para quê? Para enxergar o caminho, para enxergar o Filho de Deus. Para quê? Para eu ir até onde Deus está. Aleluia. Olha para mim aqui, irmão. Por que você acha que Deus quer fazer uma mudança na tua vida? Vamos trazer um drogado. Deus fez uma mudança na vida dele, e a gente fica tratando como se não usar cocaína fosse a grande transformação. O irmão veio para a igreja com a vida financeira destruída, o carrão que ele tem agora, e a gente fica tratando isso como se fosse a grande metamorfose. O irmão brigava com todo mundo, agora não briga mais. Olha, isso não é a grande transformação. A grande transformação é aquela que o Senhor Jesus faz eu enxergar o mundo de uma forma diferente, mas para que eu chegue a uma conclusão, que Ele é o caminho para eu entrar no Santo dos Santos. Você acha que Jesus quer chegar aqui e fazer uma transformação para que você tenha os seus problemas psicológicos todos resolvidos? Não, querido. Para isso você pega R$70, R$100 do seu bolso e vai lá no consultório e trata com a pastora Juliana, que é psicóloga. Para ter problema psicológico resolvido, você vai no psicólogo. Para ter problema de saúde, você vai no médico. Mas Jesus não faz isso? Faz, Ele também faz. Mas a intenção dele é fazer com que a metamorfose aconteça de forma radical na nossa vida, para que quando a gente olhar para o mundo, a gente enxergue verdades que ela não nos domine. E quando a gente olhar para Jesus, a gente enxergue o sentido da coisa, o caminho. Eu não estou olhando para qualquer homem, eu estou olhando para o Filho do homem. Mas como você tem tanta certeza assim? Porque eu estou vendo Ele transfigurado, eu estou vendo a glória nele. E aí? E se tem uma coisa que nos transforma, é o quê? É olhar.
Aquilo que a gente olha, a gente é transformado por aquilo que a gente olha. Se você começar a olhar muito para uma blogueira, você que é mulher, que tem um cabelo laranja, daqui a pouco você vai pintar o cabelo de laranja, porque ela te influencia quando você olha para ela. Você que é rapaz aí, se você começar a olhar muito para um, sei lá, para um cara que é muito influente, ele é muito romântico, você vai querer ficar romântico, que canta, você quer cantar igual ele. Se tem uma verdade muito prática, é a questão daquilo que nos influencia, da influência daquilo que nós estamos olhando. Esses caras estão olhando para um Jesus que está transfigurado. Segura aí que daqui a pouco vem aí a bomba no final, tá? Eles estão olhando para alguém que está transfigurado. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 3:13 que onde o Espírito de Deus está, não é isso? 2 Coríntios 3:17. Onde o Espírito de Deus está, ali é o que? Liberdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Romanos? Romanos 12. Romanos 12:1. Olha aí. Irmãos, rogo pelas misericórdias do Senhor Jesus que apresentei o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, seu culto espiritual. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas almas, das vossas mentes. Olhe para mim, irmãos. A gente está olhando para o mundo, está desejando muito ele, irmão. Só que tem uma questão aí, irmãos. O mundo não é essa coisinha bonitinha que ele pinta aí, não. O mundo, ele escraviza. O mundo, ele mata as pessoas. A gente precisa mudar um pouco esse jogo. Vocês estão começando a ficar tristes, estou desanimando. Anima o pastor, por favor. Parece que é o contrário, né? Que a gente vem para a igreja e fala, vou lá para um lugar que me oprime. Não, quem oprimia era a lei. E é disso que o texto está tratando em 1 Coríntios 3. Ele vai dizer assim, irmãos, de fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que ele está querendo dizer? Imagine Jesus transfigurado e Moisés na frente. Moisés aparece para falar, está vendo? Ele está glorificado. A glória está nele. Porque se eu ficar e não aparecer ele, a glória de Jesus está coberta por aquilo que prende. Por isso tem o Elias para falar, está vendo? É o cumprimento. Então, quando a lei, alguém está preso. Mas quando o véu é rasgado, e quando o véu é rasgado? Quando eu estou confessando Jesus como Senhor. E por que eu estou confessando Ele como Senhor? Porque eu estou vendo Ele como Filho de Deus, porque Ele está fazendo uma transformação na minha vida. Por isso eu acredito que quando o cara está confessando Jesus como Salvador, embora depois haja uma metamorfose cotidiana e prática, mas a maior metamorfose que tinha que acontecer, ela já aconteceu dentro do coração desse cara, que foi quando ele aceitou Jesus como Salvador. Entendeu? É isso. Ele está falando de liberdade. Não deixe nada te escravizar. O mundo está te escravizando, as pessoas estão te escravizando. Tem gente que é escravizado do trabalho, escravizado no relacionamento, escravizado em tudo. Ele está dizendo, onde é o Espírito de Deus, ali é a liberdade. Pastor, eu quero essa metamorfose que me liberte. Então você precisa permitir que Ele toque na tua visão e faça você enxergar um mundo diferente, e que Ele mostre que de repente tudo que você participava fazia parte de um mundo cego. Então você vai permitir que eu cuspa no chão e passe lodo nos seus olhos. Fazer barro. A gente acha que Jesus cuspiu no chão, não é qualquer coisa. Jesus está recorrendo ao simbolismo que aconteceu com Adão, que foi feito através do barro. Jesus está dizendo isso. Estou refazendo você agora. Você permite que Jesus te refaça, que Ele refaça toda a sua vida. Vai lá e lava no tanque de Siloé. Também não é qualquer coisa, porque o tanque de Siloé era um templo, um tanque próximo ao templo. E por que as pessoas iam ao tanque de Siloé? Para se lavar e entrar purificadas. O cara chegava peregrino, todo sujo,
E ele tomava um banho no tanque de Siloé e ia limpinho para o templo, servir a Deus. Siloé significa enviado. Que você possa tomar um banho de metamorfose na palavra do enviado Jesus. Porque esse homem não mais entraria no templo, porque agora ele tinha sido expulso daquela comunidade, mas agora ele tinha liberdade para olhar para Jesus como filho, porque ele estava entrando na onde? No Santo dos Santos. E a questão aqui é: todos nós com a face descoberta contemplamos por meio de material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo, a metamorfose aí, transformados com a glória crescente da mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Aí o Pedro está o quê? O Pedro está olhando para alguém que está glorificado. Irmão, aquilo que você olha te molda, aquilo que você olha te influencia. Metamorfose, cosmovisão. O que o Senhor Jesus quer falar para mim e para você nessa noite é: tem que acontecer uma metamorfose na sua vida. Tua visão de mundo tem que ser diferente. Pastor, tem a possibilidade da pessoa estar na igreja, mas a visão dela continuar a mesma? Tem. Por que tem? Porque para ela ser transformada tem uma premissa aí. Qual? Ela tem que olhar para alguém que é glorificado. Eu olho e eu sou transformado. Aleluia. Vamos ver aqui que o Pedro tem a falar disso? Olha o que ele fala. 2 Pedro 2,16. Porque nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando vos fiz conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua o quê? Aonde está ligado esse versículo aí? Fala, irmãos. Vai, Júnior, onde está ligado esse versículo aí? Mateus 17. Eu não estou inventando as coisas para vocês. Eu não estou com fábulas. Eu estou falando aquilo que eu vi. Vem e vê. Metamorfose na visão. Você começa a falar algo diferente, porque você está vendo algo diferente. É muito difícil você falar daquilo que você não viu. Não é verdade? Sim. É verdade ou não é verdade? Sim, é verdade. Eu chego e falo para vocês assim: irmãos, lá na Dinamarca não tem mendigo. Você já foi lá? Não, você não vai acreditar. Mas se eu falar para vocês, na Dinamarca não tem mendigo. Você já foi lá? Eu morei lá. Acabou. É muito mais próprio, tem muito mais fundamento a gente falar daquilo que a gente vê. E por que o mundo ainda é tão gostoso para você, irmão? Ô pastor, o mundo é muito gostosinho para mim. Por quê? Porque você ainda vê prazer nele. Mas a chamada aqui é para que uma metamorfose vá acontecendo. E como é que essa metamorfose vai acontecendo? Na medida que você está olhando, na medida que você põe o óculos, na medida que você olha para Jesus, Ele vai transformando o teu olhar. E aí você vai enxergar muita coisa diferente. Pastor, eu não quero enxergar coisa diferente na minha vida não, então não siga Jesus. Porque se você seguir Jesus, Ele vai mudar a tua visão de mundo. Ah, mas eu quero continuar enxergando do jeito que eu estou. Continua então. Mas você sabe dentro de você que está sendo enganado. Você quer continuar sendo enganado? Não siga Jesus. Porque se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Você não vai ser mais preso. Amém? Metamorfose, cosmovisão. Olha o que ele vai falar no versículo 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigido a voz. O que ele vai repetir aqui é o que está lá em Mateus 17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele aonde? No monte. Ele participou. Amém? Imagine qual é o processo dentro daquele casulo ali, irmãos. E aquele bichinho feio está se tornando uma borboleta bonita. Só ela sabe qual é o processo. A palavra que me vem em mente aqui é a palavra processo. Tem gente que quer experimentar uma metamorfose na vida dela, mas não quer permitir o processo. E o processo da metamorfose inclui tirar coisas que existem e colocar coisas que não existem.
Você quer que uma metamorfose do Espírito Santo aconteça na tua vida, só que Deus fala assim, só que eu vou tirar o cigarro. Você fala, não, não vai tirar. É um exemplo que eu estou dando aqui de cigarro, tá, irmão? Poderia falar outra coisa, poderia falar mentira, poderia falar outra coisa, raiva. Não, eu acho que isso não tem nada a ver, então não vai tirar. Eu quero uma metamorfose da parte do Espírito Santo para que eu tenha uma cosmovisão diferente. Então beleza, então eu vou acrescentar algo que não tem. Aí você fala, não, mas isso não dá para mim. Permita que Jesus dirija o processo da transformação do seu olhar. Amém, irmãos? Jesus deu para aquele homem o que ele não tinha, o que era uma visão. Nem sempre, irmãos, você vai estar convencido daquilo que está acontecendo. Os homens perguntaram para ele, quem foi que te curou? E o que ele respondeu? Oh, meu filho, eu não sei. Quando eu voltei lá enxergando, ele não estava mais lá. Nem sempre no processo de transformação, de metamorfose, do que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, você vai falar assim, como numa receita de bolo, Deus fez isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. As coisas de Deus são inquestionáveis. Muita coisa que Deus vai fazer na tua vida, você vai falar assim, rapaz, não estou entendendo nada, não sei o que significa, mas eu estou crendo. Eu só estou deixando fluir do rio dele sobre a minha vida, porque eu sei que é rio de vida. Amém? Se submeta ao processo de metamorfose que o Senhor quer fazer na sua vida. Quem está crendo isso está bonito, não está, irmãos? Anima o pregador aí. Sendo assim, temos ainda mais a concreta palavra dos profetas, e fazeis muito bem prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine, e as estrelas da alva nascem em vossos corações. Como é que é? Finalzinho aí. Vai. Cadê o versículo? Vai, versículo 20. Versículo 19, vai. Cadê? Não tem? Ó. Como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine, e a estrela da alva nasça em seus corações. O que é a estrela d'alva? É um simbolismo? Não é um simbolismo? O que é a estrela d'alva? A estrela d'alva é a estrela que nós conhecemos como planeta Vênus. Por que Vênus? Por que ela é d'alva? Porque d'alva, ela dá luz, ela dá claridade. A primeira estrela que aparece em alguns momentos do ano é a estrela d'alva. Ela está anunciando o quê? Que está chegando o dia. Lembra para mim que tem um livro lá de Apocalipse que diz, vocês cantam aqui, que ele era para dar um glória com vontade, que ele é a estrela d'alva, a estrela da manhã. É uma luz que apontou e falou assim, não, fica tranquilo, já não é mais noite, está chegando o dia aí. Irmãos, quando Jesus toca na nossa visão, é exatamente o que aconteceu com o cego. O cara foi a vida inteira cego. Quando ele lava, pau! Que claridade é essa? Eu nunca vi a luz, agora eu posso enxergar as coisas da forma real, da forma que elas verdadeiramente são. Tem gente aqui enganada em relacionamento, enganado com o mundo, enganado com tudo que está aí, porque está olhando para o mundo de forma cega. Mas o relacionamento com Jesus e a aceitação dele como caminho vai ocasionar uma metamorfose, apontar uma luz e diz, clarear o teu dia, e agora a tua visão será diferente. E por ter a visão diferente, a gente vai lá para o cego Bartimeu, que quando foi curado, seguiu Jesus pelo caminho. A metamorfose muda a tua forma de enxergar e agora você pode andar. Não, eu não preciso de ninguém me explicando o caminho. Eu não preciso de ninguém falando, vai para lá, vai para cá. Eu enxergo e eu caminho. O caminho é Jesus. Ele vai abrir os seus olhos para que você enxergue e ande pelo caminho dele. Para terminar a mensagem, terminar o culto em 5 minutos. Efésios fala sobre isso também. Efésios capítulo 4. Foi bom estar aqui nessa noite, irmãos? Irmãos, a gente está em época de consagração, de jejum. Eu acho que todo culto a gente tinha que fazer um culto mais prolongado, com mais oração, com mais busca do Espírito Santo. Alguém quer falar alguma coisa aí? É isso mesmo? Pode falar, fala aí, Vinícius. O que você quer falar?
Fala alguma coisa que saltou os seus olhos. Ele é a estrela da manhã. Ah, tá muito tímido. Esse eu já falei. Quer falar? Então eu falo então. Pode falar, se você quiser, você levanta a mão e fala. Vou falar igual o Serginho Groisman. Fala, garoto. Vocês lembram disso? Quem lembra do Fala Garoto aí? Quem lembra do Fala Garoto, levanta a mão. Fala Garoto é uma prova que você está velho, irmãos. Se você lembra do Fala Garoto. Não, ainda Fala Garoto ainda? Fala mais não, fala. Fala Garoto só os velhos que lembram. Os irmãos estão tudo com vergonha. Fazer o quê, irmão? Você está ficando velho. Não é só eu. Efésios 4:17. Tem uns irmãos aí que falam, não, eu não lembro. Tem irmão aí que não é da época do Fala Garoto, não, irmãos. Tem irmão que é bem antes ainda, da época um pouquinho mais antigo ainda. Como é que eu... Antes ainda, é a época Assis Chateaubriand, né? Vocês nem sabem quem é Assis Chateaubriand, né? Sendo assim, eu vos afirmo, Efésios 4:17. Vos afirmo, no Senhor, insisto para que não mais viveis como gentios que vivem na inutilidade dos pensamentos. Metamorfose, pensamento diferente. Irmãos, tudo aquilo que a gente tem ouvido está fazendo a gente mudar. A palavra tem que ocasionar uma metamorfose dentro de nós. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus, por causa da ignorância que vivo, devido ao embrutecimento do coração. Irmão, o cara que nunca enxergou, você pode brigar pra caramba com ele a respeito de algo que ele não tem condições de ver. Não adianta brigar, irmão, com quem não enxerga. Eu não estou fazendo aqui discurso contra quem tem problema físico, não. Aqui é espiritual. Porque ele não enxerga. A questão aqui é eu permitir que essa metamorfose aconteça no meu coração. E como é que acontece essa metamorfose? Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo avidez, tal, todo tipo de impureza. Entretanto, não foi para isso que aprendeste com Cristo. Se é que de fato o ouvistes. Olha o 21. Olha o 21. Olha o 21. E nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Aprender para quem eu estou olhando. Você pega o baterista aqui, ele fez uma virada, eu olhei e quero fazer igual ele. Eu assisti um vídeo de um jogador de futebol e agora eu vou fazer igual ele. Discipulado. Metamorfose contínua. A maior metamorfose aconteceu dentro de mim quando eu aceitei ele como filho de Deus. Mas agora é um olhar para mim perante o mundo segundo aquilo que me transformou, aquilo que eu olho. Aprender a ser transformado, irmãos, porque não é um exercício fácil. Depois que a gente fica velho é difícil aprender tudo de novo. Vocês que estão aqui, a maioria de vocês são velhos, se comparado ao meu filho mais novo, Levi. Se você pegar o Levi para ensinar inglês, rapidinho, ele está aí. How are you? I love you. The book is on the table. Ele vai aprender. Agora tenta você estudar inglês. Já vou te adiantar, nem estudo que você não vai aprender, irmão. Eu vou, pastor. Duvido. Não aprende, irmão. A língua trava. Eu já estudei inglês a vida inteira, irmão. Parei. Agora eu só falo na língua dos anjos só. Aprende, irmão. Não vai, não entra. Não dá, língua trava, a língua dura. Sabe o que é língua dura? É língua dura. A menos que você vá se submeter a um exercício muito rígido. Aí você muda para os Estados Unidos, aí você só anda com inglês, com americano. Aí você vai aprender. Tudo de novo. Você vai chegar lá e vai falar: me dá um bife acebolado. Não tem bife acebolado aqui, é outra forma que fala isso. Não adianta chorar, o leite é derramado. Do not cry in the milk. Drop the milk. Não tem isso. Não tem.
It's better give one burden in the hands than in the fly. O que esse cara está falando? Fala outra ditada aí. Old cook make the good food. Panela velha faz comida boa. O que esse cara está falando? Fala para quem está ao seu lado. Tem que aprender tudo de novo. É tudo diferente lá. Amém? Fala a palavra discipulado bem alto para mim. Mas ajuda o pregador aí. Não, falei para você falar discipulado. Metamorfose contínua. Amém? Estou falando metamorfose contínua porque vai aparecer o versículo daqui a pouco aqui. Quanto à maneira de viver, foste destruída dos espíritos do velho homem, que corrompe por desejos enganosos. Serdes renovado no vosso modo de raciocinar. Irmãos, a gente precisa enxergar o mundo diferente do que o mundo se enxerga. Isso é uma coisa básica do Evangelho. Quando a gente olhar para a política, a gente tem que olhar com outro olhar. Tudo tem que ser um outro olhar, diferente, enxergando uma verdade que eles são incapazes de enxergar. Amém? E vos revestirdes do novo homem, criado da semelhança de Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo só. Agora olha o versículo 26, que é interessante. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. A gente sempre leva esse versículo aqui da forma mais literal possível. E é bacana a gente levar da forma literal, porque ele é muito conveniente. Irmão, você pode ficar bravo, mas não pode ficar muito tempo bravo. Quem gostou dessa notícia aí? É boa. Você pode ficar com muita raiva, mas não pode demorar muito para... o versículo tem um entendimento fantástico. Por quê? Diga assim comigo: o novo ser humano, a nova criação, não é desprovida das sensações, das emoções naturais. Amém? Aí a gente acha que, bom, agora que eu experimentei uma metamorfose, eu tenho que ser quase que um ET. Por quê? Porque eu tenho que ser muito diferente do que o mundo é. Irmãos, isso não é possível. Por quê? Porque se quando eu nascesse de novo, Deus tinha que colocar um outro adereço que me faz ser uma pessoa diferente dos outros seres humanos. Tipo, nascer uma antena. Uma coisa, por exemplo, que poderia acontecer quando a gente nasce de novo: nascer asa. Que a Bíblia não fala que nós somos anjos santos? Entendeu? Podia nascer asa. Por que não nasce asa? Porque o entendimento aqui, irmãos, conceitual dentro do Evangelho, é que você não vai ser um ser não humano. Aí dá explicação, irmão, porque tem muita gente que acha que vem para a igreja e fala assim: eu vou ser o super santo. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que a tua visão de mundo vai ser diferente. Então o que acontece? Todas as reações que são naturais dos seres humanos você vai ter, queridos, dentro dessa perspectiva, mesmo uma metamorfose acompanhando você. Mas tem um princípio dentro do Mateus do Romanos 2, qual? Você não é moldado por aquilo. Você não é moldado por aquilo. Você não vive em virtude daquilo. Você está entendendo, irmão? Você não vive isso. Ou seja, eu não estou dentro, digamos que desta realidade, embora aconteça aquilo comigo. Então você vai estremecer de ira, mas a ira não é a tua realidade.
E se eu pecar? Mas você não é moldado por aquilo, aquilo não é a tua realidade. O problema é, querido, é que por vezes a transformação, ela não acontece, e o indivíduo, ele é moldado por um sistema do mundo. Jesus não vai nos tirar do mundo. Ele falou, eu não vou orar para que Deus livre vocês do mundo. Deus vai livrar vocês do diabo que está no mundo. Eu tenho comigo que Deus fez o ser humano para habitar com ele. E o que eu acho? Eu continuo achando que este é o desejo de Deus, e esse vai ser o desejo de Deus, que o ser humano vai ser amigo dele em algum momento. A gente tem aquela percepção, né? A gente vai ser glorificado. Aí o irmão acha, quando eu for glorificado no céu, como é que será que eu vou ser, hein? Eu acho que eu vou ter 7 asas. Eu acho que eu vou ser 3 metros. Posso falar na real, irmãos? Eu acho que quando eu for glorificado, eu vou continuar sendo ser humano. Só que a diferença é que eu vou ter de volta aquilo que foi tirado. A glória. A presença dele. Ser como ele. Não é um discurso impossível. Os irmãozinhos lá da igreja estão tudo em metamorfose para ser anjo. Não, os irmãozinhos lá da igreja estão em metamorfose para continuarem sendo seres humanos. Só que um ser humano na medida que Deus quer, que não é moldado pelo mundo, mas que é moldado pelas leis dele, que tem reações humanas, mas quando essas reações comprometem a origem deles, eles não demoram em se arrepender. A questão aqui não é pecar, a questão aqui é demorar para buscar arrependimento. Se tem uma cerne desse versículo, é isso. Continue. Aí ele vai falar: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com o que é bom, e que tem que repartir com os que estão atravessando dificuldade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Irmãos, o que você fazia, você não vai fazer mais. Amém? Mas se você ajudava os outros, você não vai ajudar mais? O que ele está dizendo é: tem muita gente que vai experimentar uma metamorfose, mas você vai mudar em algo que está bom? Porque se o cara antes de vir para Jesus, ele era educadíssimo, vai virar crente, vai fazer uma metamorfose, como é que ele vai ficar agora? Vai ficar mal criado? Essa metamorfose, querido, ela tem uma condição: transformar algo em nós que nós não temos capacidade de transformar. Por esforço próprio você vai chegar num limite de transformação. No esforço de Jesus, você chega a uma outra transformação, que é receber a glória dele. Então, basicamente, o que eu quero falar para você? Jesus quer transformar a tua vida para melhor, levando em consideração que algumas coisas estão na sua vida e o próprio Deus considera que são coisas boas. Por exemplo, Cornélio não conhecia Deus, mas Deus falou: eu gosto dele porque ele faz algumas coisas que me agradam. O ímpio, quer dizer, o ímpio não, ele era piedoso, mas ainda não era salvo. Não é interessante? É. Você sabia que pode ter uma pessoa que não é salva e Deus gosta de muita coisa que ela faz? Não significa que ela é salva. Mas através de Cristo, o novo caminho, querido, é o acesso a uma metamorfose, a uma transformação que antes não era possível. E ele vai dizer: a fim de que comunique graça aos que ouvem. Quando Jesus transforma você, você cumpre um outro papel, de promover transformação em outras pessoas também. Comunica graça aos que estão ouvindo. Vamos aplaudir Jesus aí, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque fossem selados para o dia do quê? Da redenção. Sabe por que a metamorfose vai acontecer em nós? Mudando a nossa visão? Por força e influência de um outro ser que agora habita em nós.
Pastor, eu vou me esforçar e eu vou mudar. Você não vai conseguir. Pastor, eu vou me esforçar, vou mudar o meu marido. Você não vai conseguir. Como é que muda então? Como é que faz para mudar? Olhe para aquilo que está te influenciando, que quer te influenciar. A questão aqui é: não entristece o Espírito Santo, que é um selo, que é a marca da sua transformação. Sabe aquela canção que diz que tem tudo a ver com ele? É isso. Toda transformação, ela é promovida pelo Espírito Santo que habita em nós quando a gente aceita Jesus como Filho de Deus. Significa que se eu não estou sendo transformado, eu não tenho o Espírito Santo? Não, você não está olhando para ele. Por isso a chamada é: não entristeça. E quando é que você entristece alguém? Quando você quebra o canal da comunicação, quando você deixa de falar, quando você dá as costas, quando você deixa de olhar. Quando é que você deixa alguém muito alegre? Quando há intimidade. Vamos ali no monte comigo? Vamos. Que altura que é? 3.000. Só vai amigo. Então vai vocês 3. Tem um amigo dentro de você que é o Espírito Santo. Que o Senhor Jesus possa encontrar espaço suficiente para transformar a tua vida. Que você viva a alegria da transformação. Amém? Quem acha a borboleta bonita? Você pode achar nojento. Você pode ter medo. Eu sei que tem gente aqui que tem medo. É você que tem medo de borboleta, Juliana? A Juliana tem medo de quase todos os bichos, exceto leão, cachorro e gato e só. O resto ela tem medo de tudo. Às vezes aparecia um mosquito, irmão. Ela deu um grito que eu achei que tinha que o arrebatamento tinha acontecido. Vamos falar assim, né? Os irmãos sensacionalistas. Você pode falar que tem medo de borboleta, que tem umas borboletas que tem um olho assim na cauda, né? É meio estranho, né? Mas é um bicho bonito, não é assim? Quando ela está voando assim. Hoje a borboleta quase me matou, irmãos, no estacionamento de susto. Veio na minha cara e falei: sai, Satanás, só porque eu estou meditando sobre borboleta, você vai querer agora. Mas é um bicho bonito. Você colocaria numa camiseta, butterfly, olha que nome bonito em inglês. Manteiga voadora, né? Então está na camiseta, está no livro, está no clipe. Você colocaria uma larva? Não é tão bonita assim. É feinha. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que a transformação que Jesus faz na vida de alguém sempre é radical. É metamorfose. Em que estado fica a água, irmãos? Em que estado fica a água? Sólido, meu. Em que estado fica a água, irmãos? Que estado fica a água quando Jesus transforma, irmãos? Presta atenção no que líquido, que líquido, irmãos. Que estado fica a água quando Jesus transforma? Fala, Bruno. Vinho. Amém? Em que estado fica a água quando Jesus transforma, irmãos? Que não deixa de ser líquido também, né? A menos que congelar e fazer raspadinho com vinho. Mas do contrário, é líquido, vinho. O que é melhor tomar, irmãos? Claro que a água, a gente tem toda aquela necessidade, mas numa noite romântica, o casal, num jantar, comendo salmão com alcaparra, o que você prefere beber? Água ou vinho? Fala, irmãos, pode ser vinho. Vinhozinho do Porto. Molha, deixa o bigodinho, cara. É a mesma coisa que água? A questão não é o que é melhor, a questão é que um é diferente do outro. Deixa Jesus tocar na tua visão e transformar você radicalmente, irmãos. E o que eu estou querendo dizer, irmãos? Qual estado ficou aquelas pessoas que experimentaram aquele vinho que Jesus tinha transformado? Quem bebe vinho fica como, irmãos? Fala aí. Quem bebe vinho fica o quê? Alguém já bebeu vinho de ficar alegre? Eu nunca bebi vinho, irmãos, minha vida inteira, eu nunca bebi vinho. Acho que eu bebi uma vez só e não gostei, achei muito ruim. Amargo. Gosto de urina. Embora eu nunca tenha tomado urina, né? Mas acho que é daquele jeito. Mas tem gente que sabe saborear o vinho, vou respeitar.
Mas eu não gosto muito, prefiro a coca. O que eu quero dizer para você? Eu sei que quando você bebe muito vinho, você tem uma reação, sensações de alegria, sei lá, entra num outro estágio, que você não fica se você beber água. A questão é que Jesus deu muito vinho para aqueles homens. O que eu estou querendo dizer para você, irmão, é que o processo de metamorfose da borboleta, ela fica mais bela. Se você foi para Jesus, você tem que se transformar numa pessoa que vai comunicar graça aos outros. Nós não precisamos de pessoas que vão ir para a igreja e ficar ignorantes. Pessoas que vão para a igreja vão ficar chatas. Pessoas que vão para a igreja e vão ficar emburradas. Irmãos, eu estava comentando com vocês aqui na hora da oração. Cara, vão para o culto, vão. Ai, tem intercessão, Deus me livre. Irmãos, eu posso pregar mais meia horinha? Não. Nós precisamos nos empolgar com essa metamorfose, a ponto da gente começar a falar assim, irmão, rapaz, o culto hoje vai acabar 10 horas, está amarrado. 10 horas não pode acabar antes da meia-noite. Você fala assim, irmão, nós vamos ter que ficar aqui o dia inteiro amanhã juntos. A palavra primeira é, eu estou empolgado com isso. Nós precisamos ser empolgados, irmãos. Tem uma transformação que está nos tornando uma pessoa melhor. Então a gente tem que, não é algo forçado não, é algo natural. Eu preciso me empolgar de estar aqui com vocês. A gente precisa brigar aqui, irmãos. Vai ter intercessão, só 50 pessoas. Os irmãos têm que sair na mão. Eu vou, se você for na minha frente, eu vou enfiar a mão na tua cara. Não, brincando, não vou fazer isso não. Mas é uma disputa boa, tem que ter isso. Vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, os irmãos vão cantar. E está todo mundo muito animado. Irmão, vamos fazer isso. Eu não vou. Como não vou, cara? Está acontecendo uma transformação dentro de mim. Fala por favor para quem está ao teu lado, cara, a gente tem que ser mais empolgado aí nesse negócio aí, cara. Tem algumas coisas que te empolgam, não empolga? Quando o cara vai ser pai, eu vou ser pai, chora. Tem coisas que te empolgam. Tem uma coisinha que está acontecendo na tua vida que é o que? Jesus está te transformando para melhor. Você tem que se empolgar com isso. Esse cara é tão empolgado assim, meu. As pessoas precisam olhar para você e falar, meu, por que esse cara é tão feliz desse jeito, tão animado? Ele é bobo, alegre. Tem uma metamorfose na tua vida, em processo. Vai lá, dá um brado, aplauda Jesus. Metamorfose.